ganha esse controle. Quando ela fica nesse controle, ela não abre o espaço para o homem crescer. Ela mantém o homem menino. Ela mantém o homem dando as coisas prontas para ele e ele não vira homem. Ele continua um menino. E aí essa relação, como está meio desconfortável para um e para o outro, vai se estranhando daqui e dali, mas vai se sustentando. Então, uma maneira que a gente chegou nesses encontros de reverter, de tentar amenizar isso tudo desse histórico e fazer essa construção, é esse lugar de trabalhar essa paternidade, esse direito do lugar do homem cuidar do filho. Então a mulher tem muita dificuldade para a gente confiar um recém-nascido no colo do marido. Não sabe pegar e não sei o que. Então ali a gente já começa a dar um tiro no pé, gente, porque aí a gente não abre espaço para ele aprender. Tem um filme que chama O Que Esperar Quando Você Está Esperando. É um filme de comédia, mas ele fala do encontro de homens que são pais e de várias coisas que eles já fizeram com os filhos. De correr risco mesmo, da criança cair, machucar, que as mães não podem saber. E aí, pra gente é muito difícil. Nossa, mas meu filho, imagina uma criança, 2 meses, 6 meses, o pai deixa ele 6 horas a fralda sem trocar, assando a bundinha e tudo e tal. Mas isso também é importante para a construção desse lugar da paternidade. Porque eles ainda não têm esse compromisso com aquele ser dependente. Eles não cuidam nem deles. Muitas vezes não é a gente para tirar a toalha, por exemplo, para lavar, e ele enxuga com a mesma toalha ad infinito. Não se toca que uma hora tem que trocar aquela toalha, não. Aí enxugando para sempre. Então a gente tem que ir abrindo lentamente esse lugar também. Só que a gente abre esse lugar e aí abre mão do controle. Aí a gente também não quer. Então a gente tem que decidir também, afinal de contas. A gente quer ficar com tudo nas nossas costas e andar até assim de tanto peso, ou a gente quer abrir um pouco a mão desse lugar, desse poder e dar mais espaço para o homem ser pai, principalmente nessa relação, e ser homem. O homem do lar. Um preconceito que a gente tem muito também é se numa relação de um casal, a mulher fala assim, não, eu vou trabalhar, e o homem fala assim, não, eu não vou não. Eu vou ficar cuidando das coisas aqui, eu vou cuidar dos meninos, para não pôr eles na creche, eles estão muito novinhos, e vou lavar a cozinha passar. A gente não vê isso com bons olhos. A gente vê ele miado, assim, né? A gente já começa assim, né? Isso aí, homem que é homem mesmo não vai fazer essas coisas. Então, a gente já parte desses princípios. E outra coisa, então é um folgado. A mulher que paga e banca tudo aqui é um folgado, esse cara. Então a gente também tem os nossos preconceitos e a gente precisa trabalhá-los para ir ampliando esse lugar. E principalmente para a mudança disso, para que isso seja diferente na educação dos nossos filhos e filhas. Então, se a gente tem um menino e uma menina, como que a gente cria? A gente cria com diferenças? Então, por exemplo, a menina tem a obrigação de arrumar a cama dela, ajudar a lavar a vasilha, e o menino? Não, nem estender a própria cama ele precisa. Porque ele é menino, não sabe fazer as coisas. Aí a gente já começa, tá vendo? Deixa ele fazer uma vez, aí ele vai fazer merda, com certeza. Ele vai falar assim, não, tá vendo? Não sabe fazer não, então pode deixar. E a menina vai fazer, não, mesmo que ela faça coisa errada, ela vai fazer de novo, você vai aprender. Você tem que aprender, porque é isso que você tem que ser quando você crescer. Então, se a gente não educar homens, como que a gente quer achar um homem quando a gente for casar? Se as mães estão sempre educando os homens para serem meninos. Como que eles vão adquirir esse lugar? Você acha que de livre e espontânea vontade, eles vão sair da zona de conforto e se comprometer com a toalha que precisa ser trocada semanalmente? Não vão. Então, porque os homens, eles têm essa natureza mais... Eles são mais ligados, mais tranquilões mesmo. Se uma mulher, por exemplo, ficar mora sozinha e liga um amigo que você foi na sua casa, então, traz uma cerveja. É isso. Agora, se a mulher está sozinha em casa e a amiga dela fala assim, vou ir. Aí ela quer arrumar casa, ficar tudo bonitinho, armadilha, já entra para mãe, para mostrar para a mulher que ela sabe cuidar de uma casa. Se você chega numa casa, tem um casal, sem filhos, bora lá, e está tudo bagunçado, você não vira pro homem e fala assim, que isso, você não arruma sua casa, não? Você fala, Aí você vem com uma sombra. Não, mas ela não está vendo? Não estava nem arrumando a casa dela. Então a gente ainda está muito impregnado disso, a gente ainda está misturado para desapegar disso, para falar dessa mulher moderna, dessa mulher autônoma, dessa mulher com direitos de salários iguais, encargos iguais. Nem todos,